Gente, chegou o grande momento. Regime Geral de Previdência Social. Nós temos, dentro da categoria de beneficiários, os chamados segurados. Quem são essas pessoas? São segurados divididos em obrigatórios e facultativos. São pessoas físicas que vão criar um vínculo direto com a Previdência Social. Esses segurados, eles vão ser obrigatórios quando exercem a atividade remunerada e têm a obrigação de contribuir para a Previdência Social. Então, a vinculação do segurado com a Previdência Social é uma vinculação direta. Ele, autônoma. São segurados obrigatórios e também nós temos os segurados facultativos. Quando eu digo que os segurados obrigatórios exercem atividade remunerada abrangida pela lei, são atividades lícitas. A Previdência não ampara o exercício de atividade ilícita. Se eu tenho uma pessoa física que explora atividade mineral com autorização, tudo certinho, ela vai se enquadrar como segurado obrigatório da Previdência Social. Agora, se ela está praticando ilegalmente o garimpo, ela não vai encaixar dentro dos moldes do segurado da Previdência Social, tá? Então, eu tenho, na categoria de segurados obrigatórios, aqueles que vão exercer atividade remunerada abrangida pela lei de forma lícita, eu tenho 5 categorias: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Eu tenho que enquadrar essas pessoas numa dessas categorias. E aí a gente vai aprender. E eu tenho ainda a possibilidade de ter segurado facultativo. O que seria isso? A vinculação, o vínculo com a Previdência Social se faz por ato de vontade. É faculdade dessa pessoa física participar, se vincular ao regime geral de previdência social, tá? Professora, como que eu estudo? Foi uma das perguntas que me fizeram. Como eu estudo a lei seca, né? Os segurados obrigatórios, eles têm previsão na lei 8.213, no artigo 11. No artigo 12 da lei 8.212. E pelo decreto, pelo regulamento, nós temos lá no artigo 9º, tá? No artigo 9º. O que eu aconselho a vocês? As categorias de segurados obrigatórios, nós vamos estudar pelo decreto. Por quê? Porque ele está mais atualizado em relação às normas, às leis previdenciárias e trabalhistas. Eu não vou encontrar na lei, por exemplo, o empregado com contrato intermitente, porque isso surge em 2017, mas eu encontro o enquadramento no decreto. Então, para a condição de segurado obrigatório, esqueçam as leis. Vai estudar pelo decreto 3.048. Esse é o X da questão, tá? Então, ele está mais atualizado. Não é que ele criou nada, é porque ele está regulamentando todas as normas, todas as leis, melhor, que disciplina as relações de trabalho, tá? Então, decreto. Veja,
O segurado facultativo é aquele, como eu já disse, que vai ter o vínculo com o regime geral por vontade. Ele não tem filiação obrigatória. E ele não tendo filiação obrigatória, eu já posso deduzir que ele não exerce a atividade remunerada, né? Porque se exercer, onde ele está? Como segurado obrigatório. Então, o segurado facultativo vai ser a pessoa que não tem proteção do Estado, não tem proteção previdenciária do Estado. Eu falo que ele é o sem previdência. Eu não tenho sem teto, sem terra, eu tenho sem previdência, que é simplesmente o segurado facultativo. Ele não se encaixa na condição de segurado obrigatório do regime geral e nem é amparado por regime próprio de previdência social. E aí ele está à mercê. Ele não tem proteção estatal previdenciária. E aí ele vai se filiar ao regime por ato volitivo, por ato de vontade. Como que se dá o vínculo do segurado facultativo? Com a sua inscrição e o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então, veja, no regime geral de previdência social, eu tenho segurados obrigatórios, lá nas 5 categorias, e eu tenho segurado facultativo. Ponto. São esses os segurados da Previdência Social. Certo? Certíssimo. Então, ficamos aqui. Próximo, vamos falar de cada categoria. Tá ok?